Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, internautas. Vamos de mais um vídeo desta feita. Hebreus 11:3. O termo aion ali se refere a era, a uma época, a um período de tempo. Os preteristas, que são os maiores inimigos da interpretação bíblica, principalmente os preteristas consumados, eles se utilizam do maior inimigo da interpretação, que é o dicionário. Eles pegam o dicionário de Strong, onde vai apresentar que aion significa era, tempo, período de tempo, e vão aplicar esse significado a todos os textos. Eu já falei diversas vezes. Vem estudar conosco português instrumental, aí você vai aprender interpretação de texto, tipos de texto, coesão, coerência, tipos de coesão, tipos de coerência, concordância verbal, concordância nominal. Você vai estudar tudo sobre a técnica da língua portuguesa. Vem estudar exegese conosco, você vai aprender tudo sobre exegese. E vem aprender grego conosco, você vai estudar tudo sobre grego. Principalmente para quem mora em Planaltina do DF, em torno, estaremos começando a 3 turmas com essas 3 disciplinas agora nesse mês de março, tá? Entre em contato conosco. Pois bem, eles utilizam o dicionário, o maior inimigo do intérprete é o dicionário. O dicionário apresenta significado isolado de palavra. E quem manda no significado da palavra, quem dá contexto aos significados, é o autor, são os textos. Então, por favor, usem dicionário sim, eu uso, mas use para saber significado. No entanto, aprendam, estudem conosco e fique apto para combater os hereges. Então, o texto de Hebreus 11:3 vai nos dizer assim, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Eu estou fazendo uso do Nestle Aland, tá? Nestle Aland é o texto grego do Novo Testamento, 28ª edição, Nestle Aland. E vamos a Hebreus capítulo 11, versículo 23. Deixe-me só melhorar a luz aqui. Só um minuto. Ok, agora clareou e melhorou a leitura para mim. Então vamos lá, Hebreus 11:23, Hebreus 11:3, Hebreus 11:3 vai dizer assim: Pistei noumen catertiftai, pela fé entendemos que foram ordenadas tus aionas rematitheu, que as coisas foram ordenadas pela palavra de Deus. As eras, vamos pegar as eras como querem esses cidadãos, as eras. Acontece que nesse contexto aqui, a palavra era não pode se referir a tempo, mas ao universo criado. Por quê, professor Ferreira? Por causa da oração subsequente, que é uma oração apositiva, é uma explicação do que vem anterior. Olha só, esto meek phenomeno, de maneira que as coisas aparentes, as coisas visíveis, to blepomeno me gegonetai, não passaram a existir, isso é, não foram criadas das coisas que se veem, ou seja, as coisas que se veem não foram criadas daquilo que é visível, ou seja, as coisas que se veem vieram a existir do invisível, pela palavra de Deus. Então, quando o texto fala de aionos, no versículo 3, quando o texto vai falar de aion, no caso, aionas, tus aionas, falando tus aionas, falando da sua forma plural, as coisas criadas, o texto está se referindo ao universo, sim, ao universo, sim. Por quê? Porque o texto está dizendo que todas as coisas visíveis vieram à existência. O que é ver a existência? É ser criada pelas coisas invisíveis, isto é, pela palavra de Deus. Arremati tutiu, pela palavra de Deus. Eu vou apresentar alguns comentários que, por sinal, esses hereges, são hereges de carteirinha, eles usam os comentários, só que eles fazem recortes dos comentários. Eles não usam os comentários por completo.
Eu vou pegar aqui o comentário de Ellicott, comentário de Ellicott para os leitores da Bíblia em inglês. O Ellicott vai dizer assim, que os mundos foram criados ou moldados, literalmente, que as eras foram preparadas. A notável expressão usada em Hebreus 1:2 é aqui repetida. A preparação completa de tudo o que os sucessivos períodos de tempo contém é a ideia de que as palavras apresentam a narrativa do primeiro capítulo do Gênesis. Ou seja, atribui toda a criação do céu e da terra a Deus, associada a uma palavra de Deus. Cada estágio na preparação e fornecimento da terra. Então, o que o Ellicott vai estar dizendo aqui? Que tudo foi criado pela palavra de Deus e que Aionas aqui, literalmente, mas conotativamente remete à criação do Gênesis. E o Ellicott continua dizendo, de modo que as coisas que são vistas, uma ligeira alteração no grego é necessária aqui. Ou seja, você tem que sair do denotativo, você tem que ir para o conotativo. A coisa vista, ou o que é visto, sendo a verdadeira leitura. Um ponto mais importante é uma mudança no aspecto de toda a cláusula que o grego parece exigir. Da forma como estão as palavras em inglês, elas apontam o significado da declaração das Escrituras a respeito do ato criativo. Acreditamos que o escritor pretendia antes declarar o propósito divino em relação àquela primeira criação e a todos os atos subsequentes incluídos na preparação dos tempos. Ou seja, as eras ali não diz respeito a tempo específico, mas as coisas criadas por Deus dentro do tempo, inclusive o próprio tempo, isto é, o universo. Você tem aí o comentário de Ellicott. Vamos agora para o segundo comentário, o comentário de Meyer. Vamos ao comentário de Meyer, ainda falando sobre tus aionos. Meyer, ele vai falar assim, comentário do Novo Testamento de Meyer, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Tus aionas, o mundo, remate teu, pela palavra ou comando. O mundo foi criado pela palavra ou comando de Deus. Referência repetida, e disse Deus, Gênesis 1. Mais uma vez a criação do universo, você tem aí o comentário do Novo Testamento de Meyer. Vamos pegar aqui o comentário de Benson, comentário da Bíblia de Benson. Vamos ao comentário da Bíblia de Benson. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que os mundos, embora a expressão tus aionas geralmente signifique as eras, ainda aqui a cláusula subsequente determina seu significado para o tecido material do mundo, compreendendo o sol, a lua, as estrelas e etc., chamado por Moisés de céus e terra, de Gênesis 1:1. O que o Benson está chamando a atenção? Para a cláusula subsequente. Que cláusula subsequente é essa? A oração apositiva, a explicação de aionos, de sorte que as coisas que se veem não foram criadas pelo que é aparente, ou seja, foram criadas pelo que não se vê, isto é, pela palavra de Deus. Então, quais coisas criadas? Aionas. É uma alusão ao universo. Vamos pegar mais um comentário aqui, vamos pegar as notas da Bíblia do Barnes. Notas da Bíblia do Barnes. Vamos lá. Vamos lá. Pegar aqui para você, ler para você. Eu estou
mostrando aqui com cada detalhe, os comentaristas, e vou mergulhar mais ainda, mergulhar mais ainda. Notas de Barnes sobre a Bíblia. Pela fé entendemos que os mundos foram moldados. A primeira instância da força da fé é que o apóstolo se refere aquela pela qual damos crédito às declarações das Escrituras sobre a obra da criação. Gênesis 1, os céus e a terra. Vamos continuar nossas fontes. Eu estou apresentando as fontes que um cidadão aí, esqueça até o nome do cara, usa Ellicott, mas ele recorta a fala do Ellicott. Vamos pegar aqui o comentário do Novo Testamento do Champlin, volume 5, Hebreus 11:3. Vamos embora, aqui ó, Hebreus 11:3. Vamos embora. Foi o universo formado pela palavra de Deus. O autor tinha em mente o relato do livro de Gênesis. É só você continuar o comentário para o vídeo não ficar longo. Você vai ver que aqui também está defendendo que a Ionas ali é uma referência ao universo. Por que que o autor diz que, de forma que o que se vê não foi feito do que é aparente? Porque existe um pano de fundo histórico aí para a criação do universo. Os gregos acreditavam que a matéria, as coisas visíveis eram eternas. E o apóstolo está dizendo justamente essas coisas visíveis, essas coisas criadas, elas não são eternas, elas foram criadas pelo que não se vê, pela palavra de Deus. Remate, dativo de rema, teu, pela palavra de Deus. Vamos pegar mais uma referência agora, vamos pegar o Robertson, o léxico do Novo Testamento grego do Robertson. Aqui o Robertson dá vários significados, que é aquilo que eu falo, de que cada texto tem um significado. Olha o que o Robert vai falar na sua página 26 sobre Aion. Dentre os muitos significados do Robertson, ele vai dizer: Reus teos sintito aionas, o mundo como criado, existindo, somente no plural, como incluindo o mundo superior e inferior, os céus e a terra, o universo. Hebreus 1:2, Roi Rutus aionas epoiese, Hebreus 11:3, Pistei noumen, catertistaitus aionas remate teu, que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Qual mundo? Incluindo céus e terra, o universo. Vamos continuar. Vamos pegar a chave linguística do Novo Testamento grego, a magnânima, em Hebreus 11:3. Hebreus 11:3, vamos embora. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Olha o que a chave linguística vai nos dizer aqui nesse texto. Hebreus 11, versículo 3. O texto vai falar o seguinte. Hebreus 11, eu estou no capítulo 3, vamos lá para Hebreus capítulo 11, versículo 3. Aqui é tudo ao vivo, amados. Ao vivo e a cores. Hebreus 11, 3. Olha o que nos diz aqui a chave linguística da palavra de Deus sobre Aion. Vamos lá. Catertistai, perfeito, infinitivo passivo de artizo, consertar, preparar, confeccionar, produzir. Roiaionas aqui, como em 1:2, o mundo, o universo. Remate teu,
foi criado pela palavra de Deus. O mundo aqui entra com o sentido de quê? De aionas aqui entra como o quê? O mundo, o universo, criado pela palavra de Deus. Vamos pegar aí no comentário Esperança. Olha só o tanto de comentário que eu estou passando para você aqui. Comentário Esperança acerca do livro de Hebreus, falando sobre aionas, que é a forma acusativa de aion, em Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ninguém estava presente na ocasião da criação do mundo. Deus estendeu o véu do mistério para o nosso entendimento humano sobre a formação do cosmos e o começo da esfera terrestre. Então, aionos ali como criação do cosmos, como criação do mundo. Agora vamos ver outro significado para aionos. Vamos pegar aqui, eu vou ler o texto grego e vou mostrar nos léxicos. Isso aqui é léxico com domínio semântico. 452 é a página. Léxico grego, tá? 452 é a página. Cosmos ou aion. Segura aqui, ó. Cosmos ou aion. Olha um outro significado para cosmos. O sistema de práticas e padrões associados com a sociedade secular, ou seja, sem referência a qualquer ordem ou exigência divina. Mundo, sistema de mundo, padrões do mundo. Cosmos, roideru, emoi cosmos, estaurotai, cagocosmo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14, que aparece cosmos. Talvez seja difícil falar sobre o mundo está crucificado. Aionas, eitis dokei sofos einai enrimi ento aione, qualquer que se considerar sábio, aione tudo, neste mundo, moros genestai, considere-se tolo. Onde é que está isso? 1 Coríntios 3,18. Qualquer que se tornar sábio deste mundo, torne-se moros, isto é, tolo. Mundo como sistema. Qual é a palavra que aparece aí? Aionos. A palavra que aparece é aionos. Aionos agora como o quê? Como sistema de sabedoria humana. Um outro significado além de que não tem nada a ver com o tempo, que não tem nada a ver com ordem cronológica. Assim como Hebreus não tem nada a ver com o tempo, não tem nada a ver com ordem cronológica, mas tem a ver com o universo, com as coisas existentes, com as coisas criadas. Assim, 1 Coríntios 3,18 não tem nada a ver nem com cosmos, nem no sentido de universo, coisas criadas, mas tem a ver com cosmos no sinônimo de padrão de vida, sistema de vida mundano, Você não pode pegar isso aqui como era temporal. Olha Romanos 12:2. Olha o que é que nos diz Romanos 12:2. Lendo aqui para você ao vivo e a cores, para calor, Romanos 12:1. Vamos ao 2. Caimé sinermatizeste, e não entreis na forma to aiona tudo, e não entreis na forma deste mundo, to aiona tudo, deste mundo, mas o que? Façais o que? Alá metamorfuste, mas transformai-vos te anakainosseitu naus, pela renovação da vossa mente. Não entreis na forma deste mundo. Qual mundo? O mundo aqui como padrão secular, como sistema secular,
como costumes mundanos, costumes seculares, sistemas mundanos, que não tem nada a ver com era. É sinônimo de cosmos também, mas não para por aí. Não para por aí. Professor Ferreira, o que é que o senhor quer então falar com isso? Eu quero falar com isso, apresentar a você que uma palavra era para ser interpretada. Você precisa entender primeiro, os 5 aspectos da língua: fonologia, morfologia, semântica, sintaxe e estilística. Você tem que primeiro entender isso. Segundo, depois que você entender tudo isso, entender de interpretação de palavras, polissemia, faz parte desse sistema de todo esse sistema que eu falei. Você tem que entender dos 5 campos de atuação da língua, da linguística. Por isso que você tem que estudar conosco português instrumental e grego, que você vai aprender tudo isso, tá? Estamos criando turmas para quem é de Planaltina, Agora, olha só o problema sério. Mateus 24, 23. Pastor Ferreira, para que tudo isso? Para eu chegar a Mateus 24, versículo 3. Em Mateus 24, versículo 3, a palavra fim do mundo ali é fim do aion. Mateus 24, versículo 3. Mateus 24, versículo 3. Catameno de autu epitus horos, estando assentado, né? Ele no monte Tom Elaion, no monte das oliveiras, Profelton autorroi matetai, apareceram ou vieram a eles os seus discípulos, cai e diam legotis, eiperremim, e diziam a ele: dize-nos a nós, potitauta estai, quando estas coisas acontecerão, caetito semeio tes ses parousias, e quais o sinal da tua vinda? Cai sinteleias tu aionos, e o fim das eras. Agora que eu lhe apresentei os significados de aionos, como é que você vai entender então aionos em Mateus 24? É simples. Você precisa entender aionos em Mateus 24 dentro do contexto de Mateus 24. Assim como você tem que entender aionos ou aion em Hebreus 11:13, dentro do contexto de Hebreus 11:13. Assim como você tem que entender aion em Romanos 12:2, dentro do contexto de Romanos 12:2. Aion aparece como era, como tempo, como época? Sim, aparece. Mas é o contexto que vai definir. Então, o que é que nós temos ali em Mateus 24? Primeiro, o contexto de Mateus 24 é Marcos 13 e Lucas 21. Você tem que entender aion aí dentro desses 3 capítulos, que são os capítulos que falam do sermão escatológico. Em Lucas 21 e em Marcos e em Mateus, o que nós temos ali? Jerusalém será pisada até que o tempo dos gentios se cumpra. Esse até quer dizer, quando o tempo dos gentios se cumprirem, então Jerusalém deixará de ser pisada. Isso aconteceu em 70? Não. Paulo diz em Romanos 11, 25 a 31, que quando se completar o tempo dos gentios, todo Israel será salvo. E o contexto ali é Israel estatal, é Israel nação. Não venha me dizer, não, mas a igreja é o Israel de Deus. Sim, é espiritualmente o Israel de Deus. Mas isto não anula as promessas para Israel estatal, que se cumprirão quando se completarem o tempo dos gentios. Aí, todo Israel será salvo, diz Paulo, confirmando com as palavras de Jesus, que Jerusalém será pisada até que o tempo dos gentios se completem. Quando o tempo dos gentios se completarem, Jerusalém deixará de ser pisada. O que diz lá no Sermão do Monte, ou melhor, no Sermão Escatológico de Lucas 21, de Mateus e Lucas 21, Jerusalém que mata os profetas e apedrejos que te são enviados. Digo-vos que não me vereis mais até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor.
O que que diz lá? O que é esse bendito que vem em nome do Senhor? Isso é um hino messiânico. Jesus está dizendo, ó, a casa de vocês vai ficar deserta. Isso sim aconteceu em 70. E depois que a casa de vocês ficar deserta, vocês só me verão quando vocês cantarem o hino messiânico, me aceitarem como o Messias, o hino messiânico. E o que Jesus diz mais ainda em Lucas? Que os tempos de vingança virão para aquele povo e serão levados cativos para todas as nações, até que o tempo dos gentios se complete. E quando se completar o tempo dos gentios, aquele povo deixará de ser cativo de todas as nações e voltará novamente a quê? A ser salvo. O que deve acontecer ainda com base em Mateus 24? Jesus aparecer visivelmente nas nuvens. O ajuntamento dos eleitos. Nada disto aconteceu. Portanto, Aion ali, e aí nós temos vários comentaristas que vão confirmar isso comigo, Aion em Mateus 24 é o fim do tempo escatológico, mas não fim do tempo, fim do sistema mundano universal. Ou seja, quando o reino de Deus realmente for implantado depois do arrebatamento da igreja, depois da ressurreição, depois que Jesus aparecer nas nuvens. Isto coloca também Guineá no sentido de que está se falando de raça, porque Guineá está subordinado a Aionos. Tudo que aparece em Mateus 24 é uma explicação do fim do Aionos. Uma explicação do fim do Aionos. Então, senhores preteristas, pelo amor de Deus, pare de lesar o povo. Para de ler dicionário. Estudem. E sabe o que eles dizem? Não precisa estudar não. Os eruditos é revelação de Deus. Que Deus, desculpe minha expressão, que Deus analfabeto, que Deus burro é esse que revela algo que um exegeta e um erudito vai lá e dentro do texto que os apóstolos desse Deus escreveu, coloca esse Deus no campo do analfabetismo. Que Deus é esse? Revelação coisa nenhuma. Isso é engodo para leigos. Então, repito, iremos começar em Planaltina do DF. A turma de português instrumental são 3 meses, onde você vai aprender tudo sobre a técnica da língua portuguesa. Curso de grego bíblico e o curso de exegese. Nos procure, matricule-se e aprenda. Então, Aion, em Hebreus 11:3 é o universo. Aion, em Romanos 12:2, é o sistema mundano de coisas, o cotidiano, o sistema contrário, o sistema cotidiano do mundo de forma geral. Aionos, em Coríntios 3:18, é a sabedoria do mundo. Então pronto. Era aquela era? Era. Então acabou em 70 a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo em 70 acabou. Não existe mais sabedoria mundana e filosofia mundana. Não existe mais renascença, não existe mais iluminismo, modernismo, pós-modernismo. Não existe mais nada disso. Acabou tudo em 70. Pare com isso. E o que é Mateus, e como está o contexto de Aionos e Mateus 24, dentro desse contexto de sistema mundano que não acabou em 70 e não tem nada a ver com ela. Aprendam, preteristas, aprendam. E detalhe, para a glória de Deus, eu não estou me exaltando, quem sou eu? Eu sou pó e sou cinza, eu apenas me esmerei e passei 32 anos da minha vida até hoje estudando e ainda estudo. Aprendam com quem sabe e parem de enganar o povo de Deus. Aqui não, preterista, aqui não.